Quem pratica exercício físico tem melhor qualidade do sono? E quem não pratica tem o sono ruim? Ou seja, quem faz exercício físico tem adaptações fisiológicas que melhorarão o sono, principalmente pessoa que tem um sono alterado, ruim? São essas perguntas que alunos, clientes, pacientes, até mesmo atletas do alto rendimento perguntam para mim no dia a dia e eu aproveito para trazer isso para vocês. Eu sou Hugo Cano, biomédico e fisiologista do esporte pelo Comitê Olímpico do Brasil e a Clínica Multi Health. E antes de falar dos benefícios do exercício físico, precisamos entender o papel do sono. Como ele impacta diretamente a sua performance esportiva, sua saúde, sua qualidade de vida. O sono não é um estado de inatividade, é um processo biológico fundamental. Durante o sono, nosso corpo entra num modo de reparação tecidual, consolidão de memórias, restauração de energia, profundo papel em especial a reparação celular, com produção de novas células. E o mais interessante é que essa relação entre sono e exercício físico ela é bidirecional. Significa que o exercício físico melhora o sono e o sono de qualidade melhora aí seu estado para desempenhar um treinamento, uma performance esportiva, e isso independe do tipo de população, de gênero, crianças, adultos e idosos. Um dos grandes fatores que mais podem ajudar as pessoas a dormirem melhor, elas serem fisicamente ativas. Então, quando você faz um exercício físico regular, e aí não importa o tipo de exercício que você vai fazer, e sim, se é um treino aeróbico, se é um treino resistido, se é um treino com o próprio peso corporal, treino funcional, enfim, dependendo aí do estado de condicionamento dessa pessoa, essa prática de atividade física, mais do que isso de exercício físico, trará benefícios, adaptações fisiológicas positivas na qualidade do sono dessa pessoa, ok? Então daí a importância desse nível de atividade física, pensando aí em diversos fatores, mas nesse vídeo falando principalmente do sono. Então coloquei para vocês 10 pontos principais desse relacionamento entre exercício físico e a qualidade do nosso sono. Tá? Então vamos lá. O primeiro ponto, que ele é essencial, que é importante destacar aqui, que a ciência, né, a ciência básica, ela está sempre trabalhando para trazer aplicação na prática. Né? E com o advento exponencial da tecnologia, a gente tem hoje diversos estudos que mostram muito bem, de forma consolidada, aprovada, com devido embasamento, essa relação que o exercício físico vai melhorar, sim, a quantidade e qualidade do seu sono. Então, dentro desse caldo de cultura, a primeira é a regulação do ciclo circadiano e regulação também da temperatura corporal. Então, essa prática de exercício físico, ela faz ajustes importantíssimos no nosso relógio biológico. Claro que o sono também faz parte desse relógio biológico. Esse ciclo sono e vigília, ele é muito bem regulado em um indivíduo que tem essa prática regular de exercício físico, principalmente exercícios aí numa intensidade moderada, até mesmo intensa, desde que devidamente condicionado para tal. Então, quando você realiza exercício físico, você está aí com uma temperatura corporal mais elevada e horas depois, após cessar, começa a resfriar ativamente. Essa queda de temperatura é um sinal biológico, um sinal fortíssimo para o seu cérebro, indicando que é hora de começar a se preparar para o repouso, um processo natural. Quase como um gatilho que o corpo utiliza aí para sinalizar que o dia está acabando e a noite está chegando. E como isso se conecta com o seu cérebro. Temos dezenas, centenas de vias de sinalização que ligam essa mudança, alterações da temperatura, a uma região chamada, no caso, núcleo supraquiasmático, o que é mestre aí do seu ritmo circadiano. Ao receber tal sinal, esse núcleo supraquiasmático ajusta o tempo de liberação desses hormônios e a atividade de outras partes do seu cérebro, otimizando assim o seu ciclo de sono. E tudo isso, o exercício físico tem esse potencial de regulação. Outro mecanismo é a melatonina, regulação do ciclo circadiano, nos leva diretamente a esse ponto, produção de melatonina, principal hormônio regulador aí do sono. O exercício físico ele consegue, ao ajustar esse relógio biológico, ajuda a aumentar a produção noturna de melatonina, facilitando assim o início do seu sono. Tal regulação do ritmo circadiano nos leva diretamente a um outro ponto, que é o papel dela. Ela é popularmente conhecida aí como um hormônio do sono.
porque ela é a principal responsável por nos dizer quando é hora de dormir. E o que o exercício físico tem a ver com isso? O exercício físico, ao regular esse ciclo ritmo circadiano, ele também influencia na produção de melatonina. Ou seja, a prática regular de exercício físico, especialmente quando feito em horários que respeitam o seu relógio biológico, individualidade, ajuda a sincronizar a produção desse hormônio e, consequentemente, o seu corpo ele percebe que o dia, por exemplo, está terminando e que a temperatura corporal que eu comentei com vocês atrás está caindo, aquele sinal que falamos no ponto anterior. Também temos aí a glândula pineal localizada no cérebro, que começa a produzir e liberar essa melatonina. E qual que é o resultado? Você começa a sentir aquela sonolência natural. Então vejam que interessante que o exercício físico ele reforça esses sinais, garante que a sua produção de melatonina seja mais eficaz e oportuna. Isso significa que, ao invés do seu corpo ficar confuso sobre a hora de liberar tal hormônio, ele segue um padrão consistente, facilitando você adormecer e melhorar a qualidade geral do seu sono. E temos os hormônios e neurotransmissores, onde o exercício físico ele regula também, por exemplo, a liberação do hormônio do crescimento, GH, e também neurotransmissores como a serotonina. O GH, conhecido também com sua relação com o hormônio do sono, tem um importante papel na reparação tecidual, crescimento muscular, regeneração celular, e o mais interessante é que sua liberação acontece justamente durante aí, período noturno, estágio do sono profundo. Então, praticando exercício físico, dando um estímulo poderoso que seu corpo ele tem que produzir e liberar mais GH de forma natural, então você consegue maximizar esse processo de reparo e recuperação enquanto dorme. Sua noite acaba sendo muito mais eficiente. Já os neurotransmissores, temos, por exemplo, a serotonina, um dos mais importantes, muito conhecida por sua relação com bom humor, sensação de bem-estar. O exercício aumenta os níveis de serotonina no cérebro e esses níveis adequados de serotonina ajudam a reduzir ansiedade, estresse, o que já nos traz um estado mental tranquilo e propício para uma boa qualidade de sono. Sem contar que é uma precursora também da melatonina. Então, o aumento da sua produção da melatonina prepara aí o caminho para uma produção mais robusta e mais otimizada de melatonina. Falando em efeito no humor, temos também liberação de endorfinas. Vamos falar de algo que muitos vocês já sentem na prática, o famoso bem-estar pós-treino. O exercício físico é uma poderosa ferramenta contra o estresse, a ansiedade, entre outras mazelas mentais. Então, esse exercício físico ele vai favorecer a liberação de endorfinas, que são hormônios com efeito analgésico, que causam uma sensação de euforia, bem-estar. É o que a gente costuma chamar de barato do corredor, por exemplo. Essa liberação de endorfina contribui diretamente para a melhora do seu humor, uma redução dessa tensão física e principalmente mental. Pense comigo, quando você está tenso ou preocupado, sua mente fica acelerada, o que torna muito mais difícil relaxar para dormir, correto? Quando você pratica exercício físico, literalmente você está desestressando não só o corpo, mas sua mente, liberando essas tensões acumuladas, a mente se acalma, o resultado é um ambiente mais sereno, propício para o sono. Em outras palavras, você cria condições ideais para que seu corpo e sua mente possam desligar de forma mais fácil e natural. Falando nisso, que eu falei de desestressar, menor percepção de estresse. Então, o exercício físico ele traz essa sensação que você sente fisicamente e mentalmente. A sua prática regular vai melhorar a nossa capacidade do dia de lidar com esse estresse, principalmente obstáculos, problemas pessoais, profissionais, enfim, qualquer tipo de obstáculo que nos cause estresse. Quando você se exercita, o seu corpo aprende a lidar com o estresse físico do treino. Mas vejam, com o tempo, essa adaptação se estende também para o estresse psicológico, regiões do cérebro responsáveis pela regulação do medo, da ansiedade, por exemplo, nós temos a amígdala, tornam-se menos reativas. Você desenvolve uma espécie de resiliência mental.
a redução da percepção do estresse, também a ansiedade crônica. Esse exercício físico promove um relaxamento mental, que é um pré-requisito também fundamental para você ter uma boa noite de sono. Ao invés de levar as preocupações do dia, do trabalho, pessoal, familiar, enfim, para a cama, você desliga, consegue desligar a mente e se entregar mais facilmente ao sono, quantitativamente e qualitativamente. Você está treinando o seu cérebro, usando o exercício físico para treinar o seu cérebro com o objetivo de ter um sono de melhor qualidade. E é claro que eu não esqueci, uma maior atividade parasimpática. O exercício físico contribui para um maior equilíbrio do nosso sistema nervoso autônomo. Sistema que tem duas grandes divisões: simpático, que nos prepara para luta, fuga, estresse, parasimpático, que é responsável pelo nosso estado de repouso. Então, quando estamos estressados ou em constante alerta, a atividade simpática está ali, no controle. Batimentos cardíacos aumentam, ficamos mais tensos e a mente física acelerada, que é uma péssima condição para o sono. Já o exercício físico contribui para um aumento da atividade parasimpática pós-treino. Então você consegue aí maior ativação do sistema parasimpático, sinalizando para o seu corpo que é seguro relaxar. Significa que sua frequência cardíaca diminui, respiração mais calma, seu corpo começa a se preparar para o descanso. É como se o exercício treinasse seu corpo a mudar aí essa marcha de aceleração para desaceleração, conseguindo assim ter uma noite de sono verdadeiramente reparadora. E essa melhora também do sono é quantitativo, do sono profundo e a latência do sono. Entre diversos mecanismos, essa regulação circadiana, liberação de hormônios, controle do estresse, ativação do sistema parasimpático que eu acabei de falar, culminam principalmente em duas melhorias na qualidade do sono: o aumento do sono profundo e a redução da latência do sono. Sono de ondas lentas, conhecido como sono profundo, um estágio mais reparador. É aqui que seu corpo trabalha na reparação celular, no crescimento muscular, na consolidação da memória. Esse exercício físico regular, ele aumenta o tempo que você passa nesse estágio que é vital para a reparação. Então ele vai reduzir também a latência do sono, que é simplesmente o tempo que você leva para adormecer depois de se deitar, induzindo um estado de relaxamento, cansaço físico saudável. O exercício físico prepara o seu corpo para adormecer mais rápido e de forma natural. Por exemplo, a insônia, muitas vezes caracterizada por uma longa latência do sono. Quando diminui-se essa latência via exercício físico, as pessoas param de ter quadros aí de insônia. E o estado inflamatório cerebral? Ele também age como um poderoso agente anti-inflamatório que se estende ao nosso cérebro. A inflamação crônica, mesmo em baixos níveis, afeta negativamente e, é claro, também afeta o funcionamento do nosso cérebro, incluindo áreas de controle do sono e vigília, que são regiões aí essenciais para a sinalização. Então, o exercício físico consegue atuar reduzindo essa inflamação sistêmica, mas também local, no caso, no cérebro. Então, estimula a produção, liberação de substâncias anti-inflamatórias, citocinas anti-inflamatórias, por exemplo, moléculas que viajam pela corrente sanguínea e podem atuar diretamente no cérebro, ação sistêmica, atenuando essa resposta. O exercício físico não apenas cansa o corpo, mas também cria um ambiente neurobiológico mais saudável, limpando aí essa inflamação excessiva no cérebro, permitindo que os neurônios, vias de sinalização que controlam o sono de boa qualidade, sejam mais eficazes, não passem por interrupções, uma quebra da sua funcionalidade. E temos também um outro fator interessante, falando nisso, óxido nítrico. Prática de exercício físico aumenta a produção de óxido nítrico no corpo. Óxido nítrico, que é uma molécula sinalizadora fundamental que atua como um potente vasodilatador. Então, em outras palavras, de forma simples, significa que ele relaxa os vasos sanguíneos, aumentam o fluxo de sangue, consequentemente, essa entrega de nutrientes, de oxigênio, para todas as células do corpo, incluindo quem? O cérebro, seja mais eficaz. Apesar de não ser um regulador direto do sono, como a melatonina que eu falei para vocês,
O aumento do óxido nítrico desempenha aí um papel indireto, mas também com um importante peso na ação aí da regulação de um sono de melhor qualidade. Esse exercício físico melhora o funcionamento geral do sistema nervoso e principalmente de algumas regiões cerebrais responsáveis pela regulação do sono, como pontuei anteriormente. Quando a gente pega inúmeros artigos científicos, temos aí comprovações de que o óxido nítrico interage em diversas vias neurológicas, principalmente aí relacionadas com a atividade de neurotransmissores, homeostase celular, uma circulação eficiente, boa oxigenação cerebral. E esses indivíduos que tiveram essa melhora também tiveram uma melhora da quantidade e da qualidade do sono, mostrando aí uma regulação positiva desse ritmo circadiano. Então, um sono muito mais profundo e reparador. E por fim, dos 10 aspectos que eu ia falar para vocês sobre essa relação, temos a apneia do sono. Também um benefício prático e crucial que o exercício físico consegue combater aí indivíduos que têm apneia do sono. Essa apneia é uma condição séria, onde a pessoa ela para de respirar brevemente, em diversos momentos durante a noite, muitas vezes dezenas ou até centenas de vezes. Isso causa interrupções nesse sono, que podem levar a uma fragmentação, vamos colocar dessa forma, do descanso e, consequentemente, uma sensação de cansaço extremo ao longo do dia subsequente. Um dos principais fatores de risco para a apneia do sono, a gente tem, por exemplo, quando fala em doenças crônicas não transmissíveis, excesso de peso, obesidade, esse acúmulo de gordura e também tecidos ectópicos, bloqueando vias aéreas durante o sono. Essa prática regular do exercício físico, por outro lado, ajuda aí no controle desse peso e controle qualitativo na redução de gordura corporal e também no fortalecimento de massa muscular. Então, essa sintonia metabólica decorrente da prática regular do exercício físico melhora aí um estado de composição corporal que estava comprometido, que também comprometia a qualidade do sono. Melhorando essa composição corporal, você melhora também fatores metabólicos e também outros fatores neurológicos relacionados à qualidade do sono. E uma observação importante, mais que isso, é algo do meu dia a dia profissional. Nós estávamos falando lá atrás sobre como o exercício físico melhora a qualidade desse sono. E é interessante que tem uma pergunta que a gente recebe bastante. Digamos que eu não durma tão bem, devo fazer exercício físico no dia? Bem, a resposta curta é sim. Por mais que você tenha uma noite pobre de sono, nós conseguimos modular a carga de treino desse dia, justamente usando, por exemplo, a sensação que pode estar um pouco abaixo do esperado devido a diversos fatores comportamentais, neste caso essa noite mal dormida, a gente consegue pegar esse relato e modular a carga de treino. A gente ajusta essa carga de treino decorrente dessa noite mal dormida com ferramentas simples, baratas e bem assertivas com embasamento científico. Então estamos falando, por exemplo, de questionários, escalas subjetivas, escalas de percepção relacionadas não somente ao sono, mas outros fatores comportamentais, como por exemplo fadiga, estresse, humor. Sabendo que esse indivíduo que a gente atende, que a gente cuida, passa o relato de que não dormiu tão bem, que não está se sentindo tão bem, usamos esses questionários também junto para ter informações mais precisas do quanto que a gente, se é necessário regular a carga de treino, se for necessário regular, o quanto que a gente vai regular essa carga de treino, ou se de repente não é melhor pegar um dia off, sem treino, ou passar em algum outro profissional que vai atenuar esses sintomas decorrentes de uma noite mal dormida. Mas isso são ações pontuais, porque, claro, nós não conseguimos manter, nós não somos um robô onde mantemos uma qualidade, um padrão de qualidade ao longo dos 365 dias do ano ou 366 dias em anos bissextos. Nós temos oscilações. É importante que a gente tenha um hábito que de 70%, 80%, 90% de estilo de vida positivo, saudável. Mas, nessas oscilações, quando nós não conseguimos ter uma noite muito boa, temos essas ferramentas para ajustar a carga de treino,
mas isso vale também para um ajuste na carga de trabalho, um ajuste no horário que você vai ter de lazer, de hobby, justamente pensando aí, né, nessas ferramentas e você conseguindo lidar nesse dia que não será tão bom devido a uma qualidade de sono comprometida. O importante é que você não torne noites mal dormidas um hábito, ok? Como vimos, o exercício físico é uma poderosa ferramenta para a sua saúde. Se você é um profissional da área, um estudante ou simplesmente quer entender a fundo como essa fisiologia do esforço físico pode transformar o seu corpo e sua vida, saiba que este e outros temas estão detalhados também no livro Fisiologia do Esporte. Lá você vai encontrar a base científica para aplicar todos esses conceitos na prática. Se você busca um acompanhamento mais personalizado, individualizado para otimizar seus resultados, aprofundar tal conhecimento, também temos as mentorias em Bioquímica e Fisiologia do Esporte. Os links estão na descrição e também no QR Code. Espero que tenham gostado. Conto com vocês e até a próxima falando da relação sono, exercício físico e muito mais nessa ciência do esporte, nessa ciência da fisiologia do esforço físico.